Vamos continuar falando, do conflito Rússia-Ucrânia, a crise humanitária. Refugiados. Devido ao contínuo aumento militar ao longo da fronteira ucraniana, muitos governos vizinhos e organizações de ajuda estavam se preparando para um possível evento de deslocamento em massa de refugiados nas semanas anteriores à invasão. Em dezembro de 2021, o ministro de Defesa da Ucrânia afirmou que uma invasão poderia forçar entre 3 e 5 milhões de pessoas a fugir de suas casas. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mais de meio milhão de ucranianos fugiram do país nos primeiros 4 dias após a invasão. Cerca de 281 mil foram para a Polônia, quase 85 mil para a Hungria, pelo menos 36.390 para a Moldávia, mais de 32 mil para a Romênia, 30 mil para a Eslováquia e cerca de 34,6 mil para outros países. Na primeira semana, 1 milhão de refugiados fugiram da Ucrânia. Eram mulheres e crianças. Os cidadãos ucranianos do sexo masculino entre 18 e 60 anos tiveram sua saída proibida pelo governo ucraniano. Em 24 de fevereiro, o governo da Letônia aprovou um plano de contingência para receber e acomodar cerca de 10 mil refugiados da Ucrânia. 2 dias depois, os primeiros refugiados, assistidos pela Associação de Samaritanos da Letônia, começaram a chegar. Várias organizações não governamentais, escolas e instituições comprometeram a fornecer alojamento. Em 27 de fevereiro, cerca de 20 motoristas profissionais voluntários partiram para Lublin, na Polônia, com suprimentos doados, trazendo refugiados ucranianos para a Letônia no caminho de volta. Para facilitar a passagem de fronteira, a Polônia e a Romênia suspenderam as regras de entrada impostas por conta da pandemia de Covid. O governo húngaro anunciou que todas as pessoas que cruzassem a fronteira da Ucrânia, aqueles sem documento de viagem que chegassem no país, serão admitidos após triagem apropriada. O primeiro-ministro Viktor Orbán disse que a Hungria é um lugar amigável para as pessoas que chegam da Ucrânia. Muitos dos ucranianos que fugiram para a Hungria eram húngaros. Nenhum deles solicitou qualquer forma de proteção até 25 de fevereiro. A maioria dos refugiados ucranianos cruzaram a Romênia e entraram por Siret no condado de Suceava. Alegações de discriminação e racismo. No final de fevereiro foi noticiado que nos dias anteriores o Serviço de Guarda Fronteiriça do Estado da Ucrânia não postou fronteiriço perto de Médica e Senil, não permitindo que não ucranianos, muitos deles estudantes estrangeiros presos no país, cruzassem a fronteira para nações vizinhas, seguras, alegando que a prioridade estava sendo dada aos cidadãos ucranianos para atravessar primeiro. O ministro das Relações Exteriores ucraniano disse que não havia restrições à saída de cidadãos estrangeiros da Ucrânia e que a Força Fronteira foi instruída a permitir que todo cidadão estrangeiro saísse. De acordo com Bal Kaur, secretário-geral da Khalsa Aid, estudantes indianos que tentavam deixar a Ucrânia enfrentaram sérias dificuldades e discriminação ao tentar cruzar a fronteira. Foram submetidos à violência e foram informados verbalmente que seu governo não está nos apoiando. Discriminação semelhante foi relatada por africanos que tentavam sair. Crimes de guerra. A invasão da Ucrânia foi considerada uma violação da Carta das Nações Unidas e constitui um crime de agressão de acordo com o direito penal internacional, levando à possibilidade de crime de agressão que pudesse ser julgado sob jurisdição universal. A invasão também violou o Estatuto de Roma, que proíbe a invasão ou ataque pelas Forças Armadas de um Estado do território de outro Estado ou qualquer ocupação militar, ainda que temporária, resultante de tal invasão ou ataque, ou qualquer anexação pelo uso de força do território de outro Estado ou parte dele. A Ucrânia não ratificou o Estatuto de Roma e a Rússia retirou sua assinatura em 2016. Em 25 de fevereiro, a Anistia Internacional disse que havia coletado e analisado evidência mostrando que a Rússia havia violado o direito internacional humanitário, incluindo ataques que poderiam ser considerados crime de guerra. Também disse que as alegações russas de usar apenas armas guiadas com precisão eram falsas. A Anistia e a Human Rights disseram que as forças russas realizaram ataques indiscriminados a áreas civis e ataques a hospitais, incluindo o disparo de míssil balístico 9M-79 Tocha
uma ogiva de munição cluster em direção ao hospital em Vuhledar, que matou quase 4 civis e feriu outros 10, incluindo 6 profissionais de saúde. O governador de Semionovsk disse que pelo menos 6 ucranianos, incluindo uma menina de 7 anos, morreram em um ataque russo a Okritka em 26 de fevereiro e que um jardim de infância e um orfanato foram atingidos. Em 27 de fevereiro, o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, Kuleba, pediu ao Tribunal Penal Internacional que investigasse o atentado do jardim de infância em Okritka. No mesmo dia, a Ucrânia entrou com ação contra a Rússia perante o Tribunal Internacional de Justiça, acusando a Rússia de violar a Convenção do Genocídio e alegar falsamente genocídio como pretexto para a alegação de crime de guerra e crime contra a humanidade, após análise preliminar do caso pelo TPI. 39 estados encaminham oficialmente a situação na Ucrânia ao TPI. Em 3 de março, Khan anunciou que estava sendo coletada evidência de suposto crime de guerra, crime contra a humanidade e genocídio cometido por indivíduos de todos os lados durante a invasão e que uma investigação completa seria aberta. Em 28 de fevereiro, a Anistia Internacional e Human Rights denunciaram o uso de munições de fragmentação e armas termobáricas pelas forças de invasão russa na Ucrânia. O uso de munições cluster na guerra é proibido pela Convenção sobre Munições Cluster de 2008, embora a Rússia e a Ucrânia não façam parte dessa convenção. Tanto o governo ucraniano quanto o russo se acusaram mutuamente de usar escudos humanos. Em 1º de março, o presidente Zelensky disse que havia evidências que áreas civis haviam sido alvejadas durante um bombardeio de artilharia russa em Kharkiv no início daquele dia e descreveu isso como um crime de guerra. Reações internacionais, sanções. Países ocidentais e outros começaram a impor sanções limitadas à Rússia quando reconheciam a independência da região de Donbas. Com o início do ataque em 24 de fevereiro, um grande número de países adicionais começou a aplicar sanções com o objetivo de paralisar a economia russa. As sanções foram amplas, visando indivíduos, banco, empresa, trocas monetárias, transferências bancárias, exportações e importações. O país aislando BBC News afirmou que as medidas estavam longe de ser sanções normais e eram bem mais vistas como forma de guerra econômica. A intenção das sanções era empurrar a Rússia para uma recessão profunda, com a probabilidade de corrida bancária e hiperinflação. Zhang observou que atingir um banco central de um membro do G20 dessa maneira é algo que nunca havia sido feito antes. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, ex-presidente Dmitry Medvedev, ridicularizou as sanções ocidentais impostas à Rússia, incluindo sanções pessoais, e comentou que elas eram um sinal de impotência política, resultante da retirada da OTAN do Afeganistão. Ele ameaçou nacionalizar os ativos estrangeiros que as empresas detinham na Rússia. Em 25 de fevereiro, o Reino Unido proibiu a companhia aérea russa e transportadora aérea Aeroflot, bem como jatos particulares russos do espaço aéreo do Reino Unido. No mesmo dia, Polônia, Bulgária e República Tcheca anunciaram que fechariam seu espaço aéreo para as companhias russas. A Estônia seguiu o exemplo no dia seguinte. Em resposta, a Rússia baniu os aviões britânicos do seu espaço aéreo. A SAIL, maior transportadora doméstica da Rússia, anunciou que estava cancelando todos os voos para a Europa. E a norte-americana Delta Airlines anunciou que estava suspendendo laços com a Aeroflot. A Rússia também baniu do seu espaço aéreo todos os voos de companheiros da Bulgária, Polônia e República Tcheca. Estônia, Romênia, Lituânia e Letônia anunciaram que também baniram as companhias aéreas russas do seu espaço aéreo. A Alemanha também baniu aeronaves russas do seu espaço aéreo. Em 27 de fevereiro, o Ministério de Negócios Estrangeiros português anunciou que tinha fechado o espaço aéreo português a aviões russos. No mesmo dia, a União Europeia anunciou que fecharia seu espaço aéreo para aeronaves russas. O impacto econômico. Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, alertou que o conflito representa um risco econômico substancial para a região e para todo o mundo. Ela acrescentou que o fundo pode ajudar outros países afetados pelo conflito, completando o pacote de empréstimo de 2,2 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia. Davi Malpass, presidente do Grupo Banco Mundial, disse que o conflito teria efeitos econômicos e social de longo alcance e informou que o banco está preparando opções
para um apoio econômico e fiscal significativo aos ucranianos e à região. Como vocês veem, o assunto Rússia-Ucrânia é um assunto muito importante para se entender. Vamos continuar no próximo vídeo.